Bom dia, galerinha do sétimo ano. Espero que todo mundo esteja bem aí. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a sociedade colonial da América Portuguesa e também vamos fazer a correção das atividades da semana 3 do PET 4. Ok? Continuem aí com a gente e vamos dar início. Sociedade colonial brasileira. O período da colonização brasileira inicia-se em 1500 na costa litorânea do Nordeste. A população era formada por brancos, senhores de engenho, índios catequizados, negros africanos escravizados e mestiços. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, onde o homem não era somente o chefe da família, mas também era o dono de tudo. A princípio, toda a fonte de subsistência da sociedade estava ligada à agricultura e ao latifúndio. A primeira cultura a render lucros foi a cana-de-açúcar, depois o tabaco, seguido do algodão e a pecuária. A maior parte da mão de obra era africana e o objetivo era comercializar com a Europa. Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil se tornou o maior produtor e exportador de açúcar. A sociedade foi se estabelecendo em povoados, onde o convívio social se resumia à lavoura e às atividades da igreja. No início, a casa do senhor de engenho era construída de palha ou sapê. O piso era de terra, haviam poucas portas, janelas e mobílias. Eles costumavam dormir em redes. Os utensílios de cozinha eram de cerâmica e haviam poucos talheres. A casa grande ficava muito próxima das senzalas, e por medida de segurança contra os ataques indígenas e revoltas de escravos, com o tempo ficaram maiores e mais seguras para o senhor de engenho. Embora a proximidade ainda continuasse a mesma, normalmente os colonos ficavam à frente e os escravos ao fundo, por vezes em pequenos porões. O senhor de engenho demonstrava sua riqueza através da quantidade de escravos que tinha ou pelas suas vestes. Só depois da vinda da família real para o Brasil, em 1808, passou a prevalecer a posse de objetos. A Casa Grande foi construída perto do engenho, serviu como escola, enfermaria e igreja, onde eram guardadas as joias e os ouros. Eles acreditavam que haveria menos possibilidade de roubar tesouros se estivesse ligada à santidade. Havia pouco tempo de descanso e logo quando nascia o sol, os homens levavam os escravos para a lavoura e as mulheres designavam as tarefas das escravas, que além de fazerem tarefas domésticas e cozinhar, eram vistas como reprodutoras e cuidadoras das crianças. Não havia água encanada, o que ocasionava um mau cheiro do local. Ao final do dia, era servida uma refeição. Os escravos no geral dormiam juntos, e haviam guardas nas portas onde eles dormiam para garantirem a segurança dos nobres e evitar as fugas de escravos. Os que fossem capturados em fuga eram espancados na frente da porta da Casa Grande. As festas que haviam nesse período eram inteiramente ligadas aos santos católicos e aniversários de príncipes ou princesas de Portugal. A Páscoa, Semana Santa e o Natal eram datas de grande prestígio. Eram celebradas missas, procissões, comes e bebes e o mais esperado, o baile. Era um momento de muita integralidade entre toda a sociedade colonial, vestir roupas novas e luxuosas trazidas da Europa e conversar com as pessoas. No Natal, os senhores de engenho mais ricos preparavam o baile na sua propriedade. Era uma chance de paquerar uns aos outros e proporcionar maior convívio social entre os senhores e as famílias dos vizinhos. O mais interessante era que os escravos também eram liberados para fazer suas festas do modo que queriam. As danças e o culto aos deuses africanos atraíam muitos brancos, resultando na interação social e cultural entre esses povos, que resultou na formação da sociedade brasileira como um todo. Estudiosos afirmam que essa proximidade foi o que diferenciou a sociedade colonial brasileira das outras colônias, pois permitiu um maior convívio de pessoas e trocas culturais.
Agora aqui nós vamos iniciar a correção da atividade da semana 3 do PET 4, ok? A Sociedade Colonial da América Portuguesa. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui, ó. Brasil no século XVI, a formação da sociedade colonial. A história oficial, narrada há vários anos nas escolas brasileiras, narra, a grosso modo, a chegada dos portugueses no território que hoje chamamos de Brasil, em abril de 1500. E os anos que sucederam foram marcados pela estruturação de uma sociedade colonial exploratória, voltada para abastecer a metrópole com metais preciosos e produtos agropastoris, pautada na supremacia da cultura europeia em detrimento daquelas representadas pelos povos dominados. Mas como foram os primeiros anos de colonização? Ocorreram dificuldades? Quais grupos sociais vieram como pioneiros? Buscaremos responder essas questões nesse texto. Quando falamos em chegada dos portugueses ao Brasil, somos remetidos à imagem da chegada da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, tocando o território em 22 de abril de 1500. Entretanto, para que Portugal efetivasse de fato a posse das novas terras, houve a necessidade de enviar outras expedições nos anos seguintes, buscando identificar os marcos geográficos e desbravar o litoral e procurar riquezas. Além da expedição de Cabral em 1500, entre 1501 e 1503, ao menos duas importantes expedições de reconhecimento e desbravamento passaram pelo litoral do atual Brasil. Em 1501, a expedição comandada por Gaspar Lemos tinha como missão explorar, identificar e nomear os principais marcos geográficos do litoral. Para facilitar a identificação dos marcos encontrados, a expedição de Gaspar Lemos decidiu nomeá-los de acordo com o santo católico homenageado no dia das descobertas das localidades. Assim, surgiram os nomes da Baía de Todos os Santos, encontrada em 1º de novembro, e Angra dos Reis, encontrada em 6 de janeiro. Em 1503, um grupo de comerciantes, liderados por Gonçalo Coelho, firmou o contrato com o rei de Portugal para iniciar a extração de madeira no território e enviar à Europa. De fato, os primeiros anos de presença portuguesa na América não trouxeram maiores atrativos aos europeus, uma vez que o desejo inicial era encontrar ouro e prata em abundância, e mesmo encontrando valioso pau-brasil no território, não se empenharam em construir vilas e povoamentos na nova terra, limitando-se a construir feitorias e fortalezas para proteger sua mercadoria. Nesse momento, a relação com os indígenas era predominantemente pacífica, pois os nativos cortavam e transportavam a madeira em troca de presentes baratos ofertados pelos portugueses. Entretanto, a presença ameaçadora de navios franceses no território, explorando o pau-brasil em condições de pirataria sem o aval dos portugueses, levou o rei de Portugal a questionar acerca de uma forma definitiva de ocupação do território. Para isso, seria necessário estabelecer uma atividade econômica com ganhos imediatos e providenciar o envio de pessoas determinadas a enfrentar o desafio de povoar essa terra estranha, ao menos aos olhos dos lusitanos. Em 1530, uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, recebendo o nome de São Vicente, localizada no atual estado de São Paulo, e instaurando a primeira plantação de cana-de-açúcar no território. Este produto já era de conhecimento dos portugueses, uma vez que já trabalhavam com ele em terras portuguesas e africanas e era de muita procura no continente europeu. Em um primeiro momento, utilizou-se a mão de obra indígena, mas a resistência dos nativos em trabalhar nas lavouras e a determinação da Igreja Católica de não recomendar sua escravização levou os portugueses a inserir no Brasil a mão de obra de seres humanos escravizados vindos do continente africano, mais adaptados ao tipo de trabalho e representando uma fonte lucrativa de renda aos mercadores lusitanos. O tráfico negreiro tornou-se uma mina de ouro para Portugal no século XVI. Após a expedição de Martim Afonso,
Os próximos passos de Portugal no intuito de criar uma sociedade colonial fixa em terras coloniais na América foi dividi-las em 15 estreitas faixas e oferecê-las em doação a nobres portugueses, cedendo-lhes o direito de explorar, de produzir e administrar suas terras, sendo obrigatório o pagamento de uma taxa à coroa. Esse sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias. O que dificultava o sucesso desse sistema era o fato dos custos de instalação, administração e produção serem de inteira responsabilidade do capitão donatário. Este valor elevado, associado à resistência violenta dos indígenas, especialmente no Nordeste, fez com que muitos desses nobres abandonassem suas capitanias ou simplesmente nunca a assumissem. Somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram na região. Em 1548, o rei de Portugal decidiu criar o primeiro governo geral no Brasil, formalizando de vez a ocupação do território, pois traria para a colônia todo o aparato administrativo necessário para seu desenvolvimento. No ano seguinte, Tomé de Souza chega à colônia para exercer a função de governador-geral, trazendo consigo vários funcionários, soldados, padres jesuítas, responsáveis pela catequese indígena e educação dos colonos, cabeças de gado, entre outros. Se fixa na cidade de Salvador, colocando ela como a primeira capital do Brasil, e cria órgãos, como as câmaras municipais, que tinham a função de administrar as vilas e cidades, estabelecendo obras, organizando festas e cobrando impostos. É importante salientar que somente nobres portugueses poderiam exercer esses cargos públicos. A partir da chegada de Tomé de Souza, a sociedade colonial passa a desenvolver importante papel no cenário político e econômico da metrópole, tornando-se cada vez mais complexa, heterogênea e populosa. Aqui então vem a primeira atividade, cujo enunciado diz: observe a representação abaixo e, de acordo com o texto estudado, responda. A representação que a gente vê no PET é essa imagem, né? Distribuição das donatárias, ou seja, distribuição das terras, né? Dessas faixas territoriais. E a pergunta diz: qual sistema de ocupação de território da América Portuguesa está representado na imagem? Pelo que a gente pode ver aqui, essa divisão, né, de 15 faixas territoriais é o quê? São as capitanias hereditárias, tá bom? Depois a próxima pergunta. Qual era a intenção de Portugal ao promover esse sistema em terras brasileiras? O que vocês podem estar respondendo aí? As capitanias hereditárias foram criadas para que o território brasileiro, pertencente a Portugal, fosse ocupado e protegido, visto que, no início da colonização, a competição pelo território contra os franceses era grande. As capitanias hereditárias tinham esse nome pela possibilidade de serem passadas de pais para filhos. O território do Brasil era pertencente a Portugal, quando foram separadas as faixas de terras e concedidas aos nobres, que eram de confiança do rei Dom João III, de 1502 a 1557. Questão C. Quais os motivos que levaram esse sistema a fracassar? O que vocês podem estar respondendo aí? Por vários motivos, as capitanias hereditárias duraram apenas 16 anos e fracassaram. O sistema de capitania sofreu com a falta de recursos e também com o abandono por parte de seus donatários. Os ataques indígenas também colaboraram para o seu fracasso, porque lutaram contra a invasão de suas terras. Depois do fracasso das capitanias hereditárias, foi estabelecido o governo geral. E a questão D. Identifique os nomes dos únicos nobres portugueses a terem sucesso nesse sistema, no sistema de capitanias hereditárias. Só 2 capitanias hereditárias tiveram sucesso, tá bom, gente? A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. A capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, foi responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Já a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza,
Só deu certo graças ao tráfico de indígenas que realizavam, né, trabalhos escravizados naquelas terras. A questão 2 diz aqui o seguinte: redija um parágrafo explicando por que Portugal decidiu substituir a mão de obra indígena por seres humanos escravizados vindos da África, a partir do início da produção da cana-de-açúcar na colônia. Essa é uma questão de cunho pessoal. A resposta dessa questão é pessoal, tá certo? Mas eu trouxe aqui uma sugestão do que vocês podem estar citando, né, no conteúdo de sua resposta. O que vocês podem estar colocando aí, né, para complementar a sua resposta. Os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII, quando, então, começaram a ser superados em números pelos escravos africanos. Escravizar um indígena, em comparação com um africano, era muito mais acessível para os colonos portugueses, mas uma série de questões tornavam essa prática mais problemática. Primeiro, havia a questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para a produção de um excedente, o que fazia parte da cultura europeia. Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como um rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande, porque os colonos queriam escravizar os indígenas irrestritamente, enquanto que os jesuítas criavam barreiras para isso. Os conflitos entre os colonos e os jesuítas foram frequentes, e foi muito comum que bandeirantes atacassem missões jesuíticas para sequestrar os índios instalados lá e revendê-los como escravos. De toda forma, a pressão dos jesuítas contra a escravização dos indígenas poderia gerar inúmeros problemas jurídicos para os colonos que não os escravizavam em caso de guerra justa. A pressão dos jesuítas sobre a coroa para proibir a escravização dos indígenas resultou em uma lei proibindo a escravização dos índios em 1570. Apesar da lei, os índios continuaram sendo escravizados, sobretudo em locais que não tinham economia tão próspera e que a quantidade de africanos enviados era pequena. Outro obstáculo para a escravização dos indígenas era a suscetibilidade deles para doenças, como a varíola, a gripe, o sarampo e etc. A falta de defesa biológica foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram indígenas aos milhares. A mortalidade dos indígenas também ocorria por meio da guerra e da própria escravização. Chamados de negros da terra, os indígenas eram até 3 vezes mais baratos que um escravo africano. O historiador Stuart Schwartz afirmou que, na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7.000 réis, enquanto que um escravo africano custava cerca de 20.000 réis. E, nessa época, era necessário que um escravo africano trabalhasse de 13 a 16 meses para que o seu senhor recuperasse o valor gasto. Como mencionamos, os indígenas foram a principal mão de obra escrava até meados do século XVII, e existem inúmeros levantamentos que mostram que o número de escravos indígenas era superior nos engenhos instalados pelo país. Essa situação começou a se modificar aos poucos, e foi a prosperidade da economia açucareira que permitiu que locais como Pernambuco e Bahia recebessem tantos africanos. Ok, turma? Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês. Obrigado e até a semana que vem.